Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das lições mais profundas e transformadoras de Jesus: o perdão. Já pararam para pensar o que realmente significa perdoar? Às vezes, achamos que perdoar é só dizer tudo bem e seguir em frente. Mas a história que vamos explorar hoje nos mostra que é muito mais do que isso. É uma lição que pode mudar a nossa vida, aliviar o peso do nosso coração e nos aproximar de Deus. Então, prepare seu coração, porque vamos juntos descobrir o poder do perdão através dos ensinamentos de Jesus. A nossa história começa com Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, se aproximando dele com uma pergunta que talvez muitos de nós já tenhamos feito. Ele perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Pensem bem nessa pergunta. 7 era um número que, na cultura judaica da época, simbolizava perfeição e totalidade. Então, para Pedro, perdoar 7 vezes já parecia um ato de extrema generosidade. Ele estava, basicamente, perguntando qual era o limite da sua paciência e da sua misericórdia. Ele queria uma regra clara, um número para seguir. Mas a resposta de Jesus, como sempre, foi surpreendente e muito mais profunda do que Pedro esperava. Jesus olhou para ele e disse: Eu não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! Podem imaginar a cara de Pedro? 70 vezes 7 dá 490. Mas será que Jesus queria que eles pegassem um caderninho e ficassem anotando cada ofensa até chegar no número 490? Claro que não! O que Jesus estava ensinando aqui é que o perdão não tem limite. Não é uma questão de matemática, mas de atitude. O perdão deve ser constante e ilimitado, um estilo de vida. É como respirar. A gente não conta quantas vezes respira por dia. A gente simplesmente respira para viver. Da mesma forma, devemos perdoar para viver em paz e em comunhão com Deus e com os outros. Para deixar essa lição ainda mais clara, Jesus contou uma parábola. E é aqui que a história fica realmente interessante. Ele disse: O reino dos céus é como um certo rei que quis acertar as contas com os seus servos. Esse rei chamou um dos seus servos que lhe devia uma quantia absurda: 10.000 talentos. Para a gente ter uma ideia, um talento era uma medida de peso, geralmente de prata, e valia o salário de muitos anos de trabalho. 10.000 talentos era uma fortuna inimaginável, algo como bilhões de reais hoje em dia. Era uma dívida impossível de ser paga. O servo estava completamente perdido. Como o servo não tinha como pagar, o rei ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para quitar parte da dívida. Imaginem o desespero daquele homem. Ele perdeu tudo: sua liberdade, sua família, seu futuro. Em total desespero, ele se jogou aos pés do rei, implorando: Senhor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Claro que ele não conseguiria pagar. Era uma promessa feita no auge do desespero. Mas o seu coração estava quebrantado. Ele reconheceu sua situação e pediu por misericórdia. E o que o rei fez? Movido por uma profunda compaixão, o rei fez algo extraordinário. Ele não apenas teve paciência, ele não apenas deu mais um prazo. A Bíblia diz que o senhor daquele servo, compadecido, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele cancelou tudo. Aquela dívida impagável simplesmente deixou de existir. Podem imaginar o alívio daquele servo? Ele recebeu uma graça imensa, uma segunda chance que ele jamais mereceria ou conseguiria conquistar por conta própria. Ele estava livre. Agora, aqui vem a parte chocante da história. A reviravolta que nos faz refletir. Aquele mesmo servo, que acabara de ser perdoado de uma dívida gigantesca, saiu do palácio e encontrou um dos seus conservos, um colega de trabalho, que lhe devia uma quantia minúscula em comparação. 100 denários, um denário, era o pagamento de um dia de trabalho. Era uma dívida pequena, totalmente pagável. Mas o que aquele servo fez? Ele agarrou o colega pelo pescoço e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o
que me deve. Ele agiu com uma violência e uma dureza inacreditáveis. O seu colega, desesperado, fez exatamente a mesma coisa que ele tinha feito diante do rei. Ele se ajoelhou e implorou: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Era o mesmo pedido, a mesma súplica, mas a resposta foi completamente diferente. Aquele servo, que tinha recebido uma misericórdia infinita, se recusou a mostrar qualquer misericórdia. Ele não quis saber de paciência nem de perdão. Ele mandou prender o seu colega até que ele pagasse o último centavo daquela pequena dívida. Essa atitude não passou despercebida. Os outros servos, vendo o que aconteceu, ficaram extremamente tristes e indignados. Eles foram e contaram tudo ao rei. E o rei, ao saber disso, ficou furioso. Ele chamou o servo de volta e disse-lhe palavras muito duras: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. O rei estava dizendo: eu te dei uma graça imensurável, e você não foi capaz de oferecer uma pequena fração dessa mesma graça a outra pessoa? E então, o rei, indignado, entregou aquele servo impiedoso aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. A mesma dívida que tinha sido perdoada voltou a cair sobre ele, e agora com consequências terríveis. E Jesus conclui a parábola com uma advertência muito séria para todos nós: assim também meu Pai Celestial fará com vocês. Se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão, essa parábola é uma representação poderosa da nossa relação com Deus. O Rei é Deus. Nós somos o servo com a dívida impagável. O pecado nos separa de Deus e cria uma dívida que jamais conseguiríamos pagar com nossos próprios esforços. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, nos oferece o perdão através de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Ele nos perdoou não de 10.000 talentos, mas de uma vida inteira de erros. Recebemos uma graça que não merecemos. O problema é que, muitas vezes, agimos como o servo ingrato. Recebemos o perdão de Deus, mas nos recusamos a perdoar as pequenas ofensas que os outros cometem contra nós. Guardamos rancor, mágoa, desejo de vingança por coisas tão pequenas, perto do imenso perdão que recebemos. A parábola nos ensina que o perdão que recebemos de Deus está diretamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Não podemos ser um recipiente da graça de Deus se mantivermos nosso coração fechado para o nosso próximo. Perdoar não é fácil. Às vezes, a ferida é profunda. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou dizer que o que a outra pessoa fez foi certo. Perdoar é uma decisão. É a decisão de liberar a outra pessoa da dívida que ela tem conosco. E, mais importante ainda, é a decisão de nos libertarmos do peso do rancor. A falta de perdão nos aprisiona, nos enche de amargura e nos impede de viver a vida abundante que Deus tem para nós. É como tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Quando escolhemos perdoar, estamos imitando o nosso Pai Celestial. Estamos refletindo o caráter de Cristo. Estamos dizendo: Deus, assim como o Senhor me perdoou de tanto, eu escolho, com a tua ajuda, perdoar essa pessoa também. É um ato de fé e obediência que traz cura para a nossa alma. Lembrem-se, o perdão não é principalmente para outra pessoa, é para nós. É a chave que abre a nossa própria prisão. Então, hoje eu te convido a fazer uma reflexão. Existe alguém que você precisa perdoar? Existe alguma mágoa que você está carregando e que está pesando no seu coração? Lembre-se da parábola do servo impiedoso. Lembre-se da dívida impagável que foi perdoada em sua vida. Peça a Deus força para liberar o perdão. Decida hoje viver uma vida mais leve, livre da amargura e cheia da graça de Deus. O perdão de 70 vezes 7 não é um fardo. É um convite para uma liberdade que só encontramos em Jesus. Obrigado por assistirem até aqui e por abrirem o coração para esta mensagem poderosa. Espero que ela tenha tocado vocês tanto quanto me toca cada vez que a leio. Se este vídeo te abençoou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos estudos. Deixe nos comentários:
a sua experiência com o perdão. Vamos continuar essa conversa. Que Deus abençoe a todos e nos dê um coração perdoador. Até a próxima!